Capítulo 21 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Estamos chegando ao final desse livro. Esse é o penúltimo capítulo, cujo título é O Compromisso de Evoluir na Terceira Dimensão. Esse é um capítulo bem especial, eu acho que ele fecha com chave de ouro esse livro, toda a jornada dele, tudo que eles trazem até aqui é um reforço muito grande em tudo que eles já trouxeram, cheio de dicas para a gente fazer esse processo da melhor forma, de uma maneira prática inclusive, tá? Então é um capítulo que vale muito a pena acompanhar. Porém, ele ficou um pouquinho longo, né? Ele tem mais de 8 páginas, então eu vou fazer a divisão mais uma vez em parte 1 e parte 2. Segundo o nosso ponto de vista, todos têm conhecimento, só precisam ativar a memória arquivada dentro do seu ser. Percebemos que alguns de vocês, devido a seu estágio experimental, estão gemendo e chorando, pedindo: precisamos de ajuda e assistência agora e sempre. Permitam-nos, então, sugerir uma avenida por onde possam definitivamente caminhar, uma fórmula que funciona. A gente realmente tem, um pouco dessa mania de sempre estar esperando essa ajuda externa, de sempre estar buscando fora e achando que a gente não sabe o suficiente, que a gente não tem as informações que a gente precisa dentro da gente, né? Muito da nossa humanidade, digamos assim, fazer esse movimento. Então, nesse capítulo, eles vão trazer um pouco dessas questões que a gente tem, né? E como a gente pode lidar com elas. Então, essa avenida por onde a gente possa caminhar na nossa jornada. A fórmula é bem simples. Todos os dias, em todos os momentos, devem determinar com clareza o que desejam vivenciar. Talvez o que vocês desejam se enquadre na categoria de impossível, tendo em conta as fronteiras das limitações alheias. Imbuídos do sentido do merecimento e da graça divina, descubram no vosso íntimo aquilo que lhes traz felicidade. O que os faz sentir leves, ligados e vivos? Que desejo vocês têm que irá trazer paz ao planeta que ocupam com o vosso ser? Aqui é muito importante a gente ter essa dica em mente, tá? A nossa intenção determina aquilo que a gente está vivendo. Então, determinar isso com clareza, ter sempre muita clareza do que a gente quer. A gente foca muito no que a gente não quer. E o que a gente não percebe é que é o foco, justamente ele, que determina a nossa realidade. Então, ele já vem falando muito disso, né? De se atentar aos pensamentos, porque isso vai determinar a nossa realidade, tá? Então, ter clareza, intencionar o que eu quero vivenciar, o que eu quero que aconteça, o que me faz bem, o que me faz sentir bem, e parar de focar naquilo que eu não quero, que me faz sentir mal, que é o que geralmente a gente faz, ficando muito preocupado com as coisas, focando, nas questões que eu não quero de fato. Então isso é muito importante aqui a gente começar a perceber, ter em mente e praticar daqui para frente. Quaisquer que sejam estes desejos, comecem a querê-los. Chamem-nos para vocês dizendo: é minha intenção ter harmonia em minha vida. É minha intenção ter saúde e energia que me levem a aventuras criativas. É minha intenção que eu seja bem provido de coisas materiais, que abrigo, alimento e todas as coisas de que eu precise para viver me sejam dadas em grande abundância, para que eu as partilhe com os outros seres. Vocês não foram treinados para pensar assim. Guarda essa frase, se puder anota ela, repete ela diariamente. Eu acho que aqui é um exemplo muito claro do que a gente deve focar. Então, é minha intenção ter tal coisa, que a minha vida seja de determinada forma, e usar isso com confiança no seu próprio poder e no poder do Criador, que cria universos e por que não criaria uma vida abundante e próspera para gente. Então a gente determina a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, e isso precisa ficar muito claro para a gente cada vez mais.
2 ou 3 vezes por dia, dediquem uma pequena porção do vosso tempo a estabelecer com clareza o que querem. Todos os dias, abram os vossos centros de energia dentro e acima do vosso corpo, chamando a frequência da luz. Nós a denominamos pilar de luz. Visualizem um raio de luz entrando nos 12 chakras, os 7 dentro do corpo e os 5 fora deles. Chakras são centros de informação ou vórtices que, uma vez ativados, começam a girar. Ao girarem, criam um movimento que ativa os filamentos de códigos luminosos para que trabalhem juntos e se reagrupem, formando as 12 hélices evolutivas das células. Então, outra dica aqui bem prática, né? Fazer essa visualização junto com a meditação, né? Eu sugiro, então, sentar um momento do dia, meditar, ficar em silêncio, respirar, né? E visualizar esse raio de luz entrando no seu corpo como se fosse um pilar. Então, a partir do topo da sua cabeça, ancorando essa luz no seu corpo e fazendo essa ativação dos seus centros de energia, essa ativação das suas energias mais elevadas, como você imaginar. Faça isso diariamente também, então é uma segunda dica aqui. Para atingir o equilíbrio perfeito no corpo físico, é muito importante que seja praticado regularmente algum tipo de programa de respiração profunda. Um tipo de programa em que a respiração seja muito importante, a oxigenação seja praticada, trazendo oxigênio para o corpo. Terceira dica aqui, respiração, exercícios de respiração consciente, respiração profunda, com diafragma, né? Não essa respiração superficial que a gente faz com o peito. No yoga, a gente tem os pranayamas, né? Que são justamente esses exercícios de respiração direcionados, né? Então, se você quiser procurar a respeito, né? Ou simplesmente respirar profundamente durante algum tempo aí na sua prática de meditação, pode ajudar bastante a justamente oxigenar melhor o nosso cérebro, né? E o nosso corpo, consequentemente. Outra atividade recomendada para quem deseja uma rápida aceleração de energia é girar. Recomendamos que girem 33 vezes, ao menos uma vez por dia. Girem da esquerda para a direita, no sentido horário, focalizando a vossa visão no polegar, contando e girando. Podem começar as 33 voltas muito lentamente. Se conseguirem girar 33 vezes, 3 vezes por dia, ou seja, 99 vezes, bem, não sabemos dizer quanto tempo irão conseguir permanecer no planeta, pelo menos nessa dimensão. Quando tiverem terminado de girar, quantas vezes tenham conseguido, juntem as palmas das mãos na altura do peito, mantendo os olhos abertos e equilibrem-se com os pés abertos na largura dos ombros para se sentirem ancorados e ainda sentirem o giro ao mesmo tempo. Isso vai acelerar tremendamente a rotação do sistema dos chakras dentro do vosso corpo, provocando uma aceleração no ritmo em que vocês conseguem receber e interpretar os dados. Então, quarta dica, fazer essa rotação do corpo, né? Girar no ar, né? Eu tentei fazer esse giro, até porque ele faz parte, né, dos ritos tibetanos, não sei se vocês já ouviram falar. Então, nos ritos eles também falam para a gente girar, né, não 33 vezes como aqui, mas até 21 vezes, e é realmente muito desafiador, porque a gente fica com muita tontura, né? Eu consegui no máximo fazer 10, né, giros, mas nos ritos ele é um pouquinho mais acelerado, então talvez fazendo bem lentamente a gente consiga manter o nosso centro, né, o nosso labirinto que faz essa questão do equilíbrio no corpo, pode ser que a gente consiga ali fazê-lo não ficar tão tonto, né? Então é uma quarta dica aqui para quem quiser tentar, porque esse vórtex que a gente forma com o corpo, energeticamente trabalha muita coisa, abre um campo para uma outra dimensão, abre o movimento dos nossos chakras que também estão girando. Então eu acho que é bem interessante tentar ver na prática como que isso funciona para você. Portanto, os métodos a serem usados são intenção, respiração, usar o pilar de luz e girar. Vamos incluir mais um:
como seres eletrônicos que alteram a frequência num ritmo muito veloz, recomendamos que bebam muita água, água fresca, água purificada ou água mineral. A água age como conduto ou condutor, mantenha o vosso sistema aberto e fluindo. Então, quinta dica é a água, né? Aqui eles fazem um resumo, inclusive bem interessante, que são a intenção, respiração, visualizar o pilar de luz, fazer a rotação, né, o giro e beber muita água. Então são 5 dicas práticas, né, para a gente fazer, colocar no nosso dia a dia e ver como isso se dá, como que isso acontece e o que isso traz para a nossa vida de diferente. Eu acho que é muito de praticar e observar se faz sentido para você. Existem muitas outras coisas que podem fazer. Aprendam a ter experiências de alteração da consciência sem perder o controle. Cultivem-nas e usem-nas para reunir informação, mudar as probabilidades, andar no corredor do tempo e alterar suas próprias vidas. Então, saiam deles com o uso total e completo da vossa vontade, respeitando estes estados alterados. Quando aprenderem a fazer isso, a aceleração será absolutamente fenomenal. Quando houver muitas consciências no planeta registrando este tipo de capacidade, a rede inteira que organiza e monitora a consciência humana irá alterar-se. Mais energia poderá chegar ao planeta, porque existem pessoas capazes de recebê-la. Aqui seria uma sexta dica, né, que seria olhar para essa questão dos estados alterados de consciência. Porém, aqui eles não dizem, mas eu posso dizer, sem precisar de nenhuma droga para isso, tá? Nenhum químico, nenhum agente químico. Eu acho que isso é muito importante. Para quem pratica algum tipo de religião, que usa, né, algum indutor nesse sentido, aí, dependendo do lugar, eu acredito sim que seja sério, que tenha ali um suporte, né? Então eu não vou julgar aquilo que eu não conheço. Mas em relação aos agentes químicos, né, que a gente pode chamar de drogas aqui, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? Não pelo agente em si, né? Então uma erva medicinal como a cannabis, né, que pode ser usada para esse fim também, ou enfim, outras drogas aí, né, outros agentes químicos, quando a gente usa, né, quando a gente acessa esse campo que ele tem, a gente está acessando também toda uma egrégora que contém ali de todos os usuários dessas drogas, tudo que está por trás dela, todo o tráfico. Então é um pouco delicado a gente usar, né, para isso. Mais por esse sentido. Então aqui não é certo e errado, aqui não é julgamento, é só para a gente tomar um pouquinho de cuidado e dependendo do nosso nível de frequência naquele momento, a gente pode ir para dimensões um pouco desafiadoras, passar por situações bem delicadas, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Então aprender a ter essas experiências de alteração de consciência, talvez a gente precise de muita prática e com calma, mas é sim uma experiência muito interessante, tá? Eu confesso que eu não faço isso, eu não sinto ainda esse chamado, né, para fazer isso, mas quando a gente medita de verdade, profundamente, a gente automaticamente acaba, assim, tendo esses estados alterados de consciência. Então, para mim, a melhor forma de fazer isso é meditando. Eu acho que quanto mais profunda fica a nossa meditação, quanto mais tempo a gente coloca para ela, né? Então, se a gente dá um tempo maior, talvez a gente se aprofunde um pouco mais e a gente consiga, assim, acessar esses estados alterados. A questão que eles dizem aqui é a gente ter consciência disso e conseguir saber quando parar, saber quando voltar, ou seja, ter domínio da nossa mente, ter domínio da nossa própria consciência, porque a gente ainda está num estado muito automático, a gente está num estado em que as emoções nos dominam, né? As visões, elas são muito baseadas no nosso estado de frequência e não naquilo que eu intenciono. Então, treinar a intenção antes de uma meditação,
treinar a intenção antes de eu dormir. Tudo que a gente intenciona, a gente consegue criar, né? Basicamente é isso que eles dizem aqui. Só que a gente precisa começar a praticar com consciência, né? Com prática, com treino, com direcionamento, mas com muita consciência daquilo que a gente está intencionando. Então, eu acho que é uma dica bem interessante aqui para a gente começar a, de fato, ativar o nosso verdadeiro poder. Todo mundo pode aprender a acomodar e respeitar essa energia, porque ela deve ser recebida. É como um poço de petróleo. Qual a utilidade de um poço de petróleo se estiver aberto, jorrando aqui e ali? Bem pouca, pois criaria muita sujeira. No entanto, quando vocês tomam essas dádivas da terra, como poços de petróleo, fontes de gás natural ou cachoeiras, e as combinam com a vossa vontade, unem um propósito, uma maneira de direcionar a energia. E então as pessoas que conseguem direcionar estes recursos naturais sentir-se-ão invadidas por um bem-estar delicioso. O aspecto mais importante de todo o processo de direcionar e abrigar energias é, antes de tudo, valorizar, respeitar a Terra e a experiência planetária. Vocês estão recebendo recursos naturais incríveis, devem contê-los e direcioná-los. Assim, serão indivíduos muito ricos nos planos de acessibilidade e maestria. Muitos de vocês querem alcançar planos superiores e ficar lá, esquecendo que a sua missão é aqui na Terra. Precisam aprender a ficar ancorados. Nem todos compreendem a necessidade de ter os pés bem firmes no chão. Em breve, irão perceber que, ao entrarem numa aceleração cada vez maior, sem ter âncoras, sem terem algo que os ligue e junte vários mundos em um, terão problemas com o vosso sistema nervoso. Muito importante esse parágrafo aqui, né? Eu acho que muitos de nós que estão aqui, né, que chegaram a esse livro, com certeza têm essa sensação muitas vezes de que não queriam estar na Terra, desse questionamento de o que eu estou fazendo aqui, né? De não querer muitas vezes estar aqui, justamente por ter essa dificuldade em lidar com a materialidade, com a terceira dimensão, com a densidade da frequência aqui e tudo que a gente já sabe. Porém, eles estão dizendo aqui, né, que é importante a gente aprender a estar ancorados. Estar ancorado é estar presente, é estar na Terra sentindo seus pés bem ancorados no chão. Essa conexão com o planeta, essa certeza de que a gente está aqui sim por uma missão. Então, por mais que muitas vezes a gente não entenda, por mais que muitas vezes a gente se sinta mal, nós escolhemos sim estar aqui e agora. E essa missão, ter em mente essa missão, essa intenção é muito importante, porque ajuda a gente a segurar as pontas mesmo, né? Quando as coisas estão mais desafiadoras. Então, se conecte cada vez mais com o seu corpo, com Gaia, com o planeta, com essa dimensão que você está agora. Porque quando a gente começar a ficar cada vez mais multidimensional, cada vez com mais facilidade acessando outras realidades, né? A partir de um estado alterado de consciência, a gente vai acabar tendo questões até mesmo físicas, tá? No nosso sistema nervoso, porque é muita informação e a gente meio que se perde. Eu não sei direito se eu tô aqui, se eu tô lá, em que lugar, em que dimensão eu estou. No filme Inception, né, ele fala bastante disso. Então, ele não sabe muito bem se ele está na dimensão do sonho, se ele está na dimensão acordado, né? Então, é um bom exemplo para a gente perceber como chega um momento que a gente pode se tornar uma pessoa muito confusa, como a gente pode ficar realmente perturbado, né, mentalmente, né, o nosso sistema nervoso mesmo, mas não fiquem preocupados com isso. Basta você estar sempre no momento presente, estar sempre conectado naquilo no agora, porque quando você sai desse estado, você já sabe que você está em outra dimensão e você consegue voltar para cá, ancorado, seguro, tranquilo em relação a isso. Quando as frequências se alteram e chega mais luz ao corpo, os veículos específicos começam a receber mais dados. Às vezes ficam entediados de viver no vosso mundo, só querendo receber cada vez mais dados e esquecem daquilo que consideram a vida mundana.
Se não estiverem ancorados, não terão como permitir que a informação entre na vossa realidade e seja usada. Ela pode simplesmente sobrecarregar o vosso sistema, ou vocês podem não conseguir traduzir o que estão recebendo e ficar muito nervosos. Então aqui eles dão a explicação mais ou menos do que pode acontecer, né? Então essa questão com o sistema nervoso pode ter inclusive a ver com a gente ficar muito nervoso, porque a gente não vai conseguir decodificar, a gente não vai conseguir acessar muito bem, entender muito bem, né? E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado justamente com essa vontade de ficar fugindo daqui o tempo todo, né? Existe inclusive um nome para essa questão, que é o Spiritual Bypass, né, para psicologia, que é justamente esse nosso desejo, intuito muito grande de ficar buscando esses mecanismos espirituais como fuga, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A vida material, a Matrix, a terceira dimensão, é onde a gente está agora, e a gente precisa aprender a lidar um pouco com ela, né? Não significa se encaixar e renegar esse lado, pelo contrário, mas sim estar sempre prestando atenção às nossas questões, às nossas necessidades, sem renegar as nossas emoções, que são importantes nesse processo, não usar isso como rota de fuga, né? Porque nisso também a gente se perde. É um risco que a gente corre, tá? Se a gente não estiver bem ancorado, mais uma vez, em contato com o meu corpo, com as minhas necessidades, com o planeta, né, com a Terra, com Gaia, cuidando de todos esses aspectos ao mesmo tempo em que eu começo a acessar outras realidades e começo a ter consciência de que eu não sou só esse corpo, só esse ser que está vivendo essa experiência aqui e agora. Precisam equilibrar muitos mundos ao mesmo tempo. Como fazer isso? Pela intenção, pela prática e por decreto. O ancoramento permite a fusão de mundos, o acesso a muitos mundos. Permite-lhes sentir ondas de energia e direcioná-las para o lugar e o momento onde elas forem necessárias. Vocês se tornam super-homens. Uma boa forma de se ancorar é sair de casa e sentar na terra. Saiam então, sintam a natureza. Fiquem de pé ou sentem-se perto de uma árvore por alguns minutos. Sentem-se ao sol e leiam, recebendo o brilho da luz solar. Ou nadem, coloquem seus pés na água. Estes são os elementos. Eles formam a terra, por isso vocês podem senti-los. Então aqui exemplo prático, né, dessas maneiras de ancorar na terra, de ancorar a nossa energia, ancorar a nossa atenção, né? Então como que eu vou fazer isso? Sempre tendo a intenção, tá? A gente intencionar, querer estar com esse intuito, esse desejo já é a primeira coisa, tá? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir, né, sair e ir para um lugar que tenha terra, que tenha natureza. Então a intenção de estar ancorado já é a primeira coisa. Só que quando a gente puder, pratica, né? E aí a prática é colocar-se em movimento, que é pôr os pés na grama ou na terra, né? Ficar descalço na terra, ficar perto de uma árvore, tá perto da água, né? De um rio, de um mar. Tudo isso ajuda a gente a ancorar, estar perto dos elementos naturais da Terra, do planeta Terra, né? Então tudo isso ajuda, né? Tá ao ar livre, por exemplo, porque a gente fica muito fechado hoje em dia, né? Em espaços fechados, e a gente tem pouco contato com esse ar fresco, com esse ar que está sempre se renovando. Então a gente acaba respirando muitas vezes o mesmo ar, às vezes em lugares com muitas pessoas, então muitos campos energéticos interferindo uns nos dos outros. Então tudo isso ajuda a gente a se perder um pouco do nosso ancoramento. E o ancoramento é o que permite essa fusão de mundos, né? Então quando eu estou no meu eu, quando eu estou no meu agora, eu consigo acessar outros eus e outros agoras, tá? Então isso é bem interessante aqui a gente começar a praticar também. À medida que evoluem e a espécie inteira se encaminha para a fusão de dimensões, o vosso sistema nervoso deve ser capaz de traduzir toda essa informação, que irá mudar a forma como vocês definem o vosso mundo. Esse momento está chegando. Nos últimos anos, as informações que possuíam tornaram-se mais públicas.
um número muito maior de pessoas que não se interessavam por extraterrestres ou desenvolvimento pessoal passaram a se interessar por esses assuntos, ou pelo menos tomaram conhecimento deles. Estão sabendo que existe um movimento crescente e algo está mudando em todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. Aqui é interessante fazer uma pausa para pensar mais uma vez que esse livro foi escrito no final da década de 80, né? Então, início da década de 90, ali provavelmente ele foi publicado. E o quanto o que eles falam é real para o momento atual, mais do que nunca, né? Se naquela época o movimento ainda era tímido, estava nos seus primeiros passos, né? Hoje a gente vê que o que eles estão falando aqui faz todo sentido, porque hoje é visível esse foco, né, no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade, no autoconhecimento, né? Não é simplesmente uma moda, né? É uma onda que vem para varrer muitas coisas, para trazer uma nova visão, uma nova abordagem, e a gente faz parte dessa onda. A gente veio aqui para juntos formarmos essa onda, porque um sozinho, né? Jesus lá atrás já tentou, né? Já viram que não dava certo, né? Não era apropriada mais essa abordagem. Então a gente sim, estamos todos juntos nesse mesmo barco. Atualmente há um conflito de energias que vocês podem chamar tanto de escaramuça quanto de grande batalha. A batalha terá ainda maior importância porque se trata de uma luta entre frequências, onde será decidido que frequência prevalecerá no planeta e quem irá possuir, manipular e treinar essa frequência. Quem são vocês como frequência, disfarçado de humanos, e qual é especificamente o vosso trabalho nesse período? É essencial saberem quem são, o que estão fazendo e quando. À medida que se tornarem interdimensionais e multidimensionais, que as frequências mudarem e as energias acelerarem, o vosso corpo sofrerá uma mudança drástica muito rápida que o sistema nervoso, condutor de informação, precisará administrar. Eu acho que a gente já está sentindo, né, essa mudança no sistema nervoso a qual eles se referem aqui. E quando eles falam desse acesso, né, à informação, a gente pode inclusive fazer uma ponte, né, uma comparação, aí, uma metáfora para essa era da informação que a gente está vivendo, né? O quanto a gente está o tempo todo, hoje em dia, assimilando informação o tempo todo. E se a gente pensar nessa luz que é a informação, a tela do celular, todo tipo de tela, elas emitem luz, né? Então a gente precisa perceber que esse movimento, né, de luz, de informação que eles tanto falam, pode se dar também a partir da era que a gente está vivendo. Pode vir sim através dessas informações que a gente acessa pelo nosso celular, pelas telas em geral, né? Então olha que interessante essa metáfora de que talvez, né, isso sim mexe com o nosso sistema nervoso também, né? A gente está na era da ansiedade também, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né, para em algum momento a gente não se fundir tanto com os nossos tablets, né, com as nossas telas, com os nossos gadgets, né, porque caso contrário, e talvez isso, sei lá, também tem a ver com esse movimento de querer nos prender, né, a essa dimensão de controle também. Então a gente precisa tomar muito cuidado, perceber, né, se conectar mais com a Terra, com a dimensão que a gente está, e não se fundir com uma outra dimensão que é a dimensão digital, né, que é esse lugar para onde a gente vai e no qual a gente passa muitas e muitas horas. A gente precisa tomar muito cuidado com esse vício, ele é muito sério e ele é, na minha opinião, sim, uma tentativa de nos controlar, tá? E a gente precisa usá-lo com muita sabedoria, escolher muito bem os conteúdos, mas escolher também o tempo que eu vou passar nele, não deixar que ele me controle, né? Que esses aparelhos me controlem, mas que eu tenho controle sobre eles. A gente está totalmente dependente, a gente está totalmente ligado neles o tempo todo, e cada vez mais isso vai acontecer, vai chegar uma hora, né, em que vai literalmente haver essa fusão, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque talvez não seja o ideal pra gente ainda nesse momento, tá? Porque o nível de consciência, né, do que está sendo colocado ali ainda não é para nos
para nos elevar, digamos assim, tá? Mas isso é só a minha intuição e conjecturas que eu estou fazendo aqui, mas só para a gente refletir também em relação a essa era da informação que a gente está vivendo, tá? Para a gente escolher melhor, para a gente ter tempo para a gente, para nossa conexão interior, porque tudo isso, de certa forma, está influenciando sim na nossa vida, no nosso eu multidimensional, na facilidade ou na dificuldade de acessar, né, essas dimensões, porque assim, a gente está acessando outras dimensões o tempo todo. A questão é que tipo de dimensões, né, que faixas de frequências eu estou acessando. É isso que depende da gente perceber e mudar, se a gente vê que não é legal para a gente. Devem aprender a administrar diversas realidades de uma vez, ter consciência daquilo que estão fazendo e ter um lugar, a Terra, para onde transferir a informação. Não estariam aqui se não fosse importante para vocês ancorar informação e energia à Terra. Por isso, quando se sentirem eletrizados ou energizados, percebam que se encontram num estado alterado. É necessário que percebam também quantas versões de estados alterados existem e acionar o comando interior para se tornarem condutores dessas energias. Quando souberem que se encontram num estado alterado, recebendo informação, energia de cura, exaltação ou ânimo, devem agir como um fio condutor, como um canal de informação. Canalizem a energia através do vosso corpo e reconheçam o estado de expressão multidimensional que estão vivenciando. Registrem tudo, mas não analisem. Deixem simplesmente que a energia seja filtrada através de vocês para a Terra e mais tarde tudo fará sentido. Esse parágrafo é bem complexo, né? Porque ele traz um pouco dessa questão multidimensional, da gente perceber quando a gente está entrando nesses estados alterados. Por isso que eu acho que ainda, né, a meditação é a melhor forma, porque é quando a gente está focado e concentrado. Então, tudo que eu acesso, as informações, as imagens que me vêm, né, os insights, eu consigo canalizar, ou seja, eu consigo anotar, eu consigo visualizar, eu consigo reconhecer, né, o que eu estou sentindo ali, o que está vindo para mim, né? Talvez, se isso aconteça enquanto a gente estiver fazendo outras coisas, né? Porque acontece, né? Às vezes a gente está, sei lá, muito concentrado e a gente acessa alguma coisa, vem alguma imagem, algum sentimento, alguma ideia, né? Talvez a gente não perceba que é um estado alterado. Percebe a diferença? Então, que a gente começa a perceber, inclusive durante o nosso dia, quando que me vem essas sensações, essas emoções, essas ideias, né? Porque a gente tá sim recebendo o tempo todo e não é só pessoas que são especiais, sei lá o que, não, todo mundo tá recebendo esses acessos, essas informações. A questão é, as pessoas não têm consciência, elas não entendem, elas acham que é um pensamento, elas acham que é, enfim, outras coisas que elas não têm conhecimento, elas não têm consciência a respeito. Então começa a anotar essas coisas que vêm. Porém, o mais importante aqui, não analisar. O que é analisar? Entrar na mente. Não é para tentar entender o que está acontecendo. É só para anotar, é só para registrar, é só para deixar fluir. Em algum momento aquilo vai fazer sentido ou não, mas a energia está sendo trabalhada, a energia está sendo colocada em movimento, tá? Então é muito de sair da mente. Aqui a gente está falando do campo do sentir, do sentimento, da intuição, de algo muito metafísico, muito sutil, né? E que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essas energias justamente por isso, porque elas tentam entender, elas tentam fazer com que aquilo faça sentido para elas, para a mente tridimensional delas, e nem sempre isso vai acontecer. Então é preciso confiar, é preciso soltar, é preciso canalizar isso, né? Às vezes é só uma energia, às vezes é só uma sensação, e tá tudo bem, né? Nem tudo vai ter lógica sempre, nem tudo vai fazer sentido, apenas tome consciência desses processos. Eu acho que isso é mais importante, porque quanto mais eu percebo, mais eu recebo, mais eu tô pronta, mais eu me abro, né? E aí, quem sabe, conforme eu for evoluindo, né, nesse processo, eu consigo perceber mais, eu consigo ter algum insight sobre o que é para fazer, como que eu vou canalizar isso de verdade, tá? Eu acho que isso é muito interessante.
interessante colocar-se em movimento com essa energia, porque a maioria das pessoas elas bloqueiam, para ali, né? Como elas não entendem, elas fecham o campo, fecham a porta e aí não tem como fluir, não tem como encontrar de novo essa vazão no seu corpo, né, para que possa chegar mais. Então é um copo, né, uma hora que enche, acabou, não tem mais como colocar. Então a gente precisa dar vazão, deixar que aquilo escorra, que aquilo encontre uma fluência para que possa vir mais. Podem descobrir o vosso corpo emocional decretando que confiam nas emoções. Decretem que acreditam que as emoções são boas, seguras, que podem levá-los a algum lugar, que são benéficas, que não são incompreendidas. Todas as vezes que emoções são liberadas, observem o que elas podem fazer por vocês. Quando brigam com um filho e ele grita com vocês, depois vocês se sentem mal e choram, observem as vossas emoções. O que a emoção está fazendo com vocês? Todas as vezes que vivem uma emoção, estão acessando informações de várias realidades. Encontrem essa frequência e mantenham-na. Aqui, então, eles falam desse poder que as emoções têm de canalizar energia, tá? E claro que se é uma emoção desafiadora, né? Quando eu vou e choro, quer dizer, eu tô colocando aquela emoção para fora. Então, o choro, ele tá servindo para limpar, para dar vazão para aquela emoção. Caso contrário, se eu guardo aquela emoção, se eu fico presa a ela, eu vou ficar presa a várias realidades paralelas em que eu estou sofrendo da mesma forma. Então, por isso que aquilo ganha força, por isso que fica aquele peso, por isso que eu acabo atraindo talvez mais e mais daquilo, tá? Isso é muito importante aqui, é uma chave muito poderosa. A gente não sabe lidar com as emoções, a gente não entende que elas são vazões, né? Elas são água que precisa fluir dentro da gente. Então, a gente precisa dar vazão a elas. E quando a gente encontra uma emoção que nos faz bem, que a gente consiga sustentá-la, que a gente consiga se manter naquela frequência, porque aquilo vai me fazer acessar realidades paralelas em que eu estou vivendo a mesma emoção, ou seja, emoções positivas. Então, eu vou acabar acessando realidades positivas, outras dimensões em que existe uma energia positiva. Então, isso é importante a gente ter em mente também. Olhar para as nossas emoções, o que eu estou sentindo, vai definir também o que eu estou vivendo em outras realidades, com quais realidades eu estou em conexão, tá? Por isso é importante ter, né, e decretar que as emoções são boas, que elas são seguras, porque daí eu consigo me alinhar e permitir que emoções benéficas venham até mim. Porque a gente tem muita facilidade em associar emoções a coisas negativas, né? Mas emoções, elas são um leque, eu posso escolher, né? Se eu quero sentir tristeza, mas eu também posso sentir alegria. Então a gente acha muito mais fácil e se conecta muito mais com a tristeza do que com a alegria. A gente acha que a alegria é passageira e que a tristeza é o estado permanente. Então a gente precisa tomar cuidado com essas armadilhas que vêm da crença, que vem do sistema, né, que vem da faixa de frequência do planeta, né, que é instituída e que é feita para a gente ficar nesses sentimentos, tá? Então, é só para observar cada vez mais e entender o papel das emoções na criação da nossa realidade e no acesso a outras dimensões. Existe uma crença universal de que as emoções são incontroláveis. Não são. Vocês conseguem não só controlá-las, como manter o controle sobre si mesmo. Emoções podem transformar-se em frequências internas, veículos que os levam a atingir a essência mais profunda do ser. A sintonia com essas frequências os fará desenvolver uma forma de encarar a emoção sem a julgar, apenas de a reconhecer e sentir. Observem o que podem fazer com uma emoção. Para onde ela os leva? Qual o próximo passo? Procurem distanciar-se do evento que a desencadeou. Esse procedimento pode ajudá-los. Outra coisa interessante que a gente tende a fazer com as emoções
é julgar. Então a gente sente alguma coisa e a gente julga aquela emoção. Se ela é boa ou é ruim, a gente julga a partir da situação. Então a gente se identifica mais com a história do que com a emoção que ela nos causou. E a gente associa a emoção à história, fazendo com que a emoção ganhe um peso maior por isso, né? Então eu me mantenho presa àquela emoção enquanto eu estiver presa àquela história, tá? Então a gente precisa começar a analisar e entender que as emoções não têm controle sobre nós, mas somos nós que temos controle sobre as nossas emoções. E quanto mais a gente conseguir controlar as nossas emoções, mais a gente vai conseguir controlar nós mesmos e controlar esse portal multidimensional que a gente fica entrando e saindo o tempo todo. A gente vai ter consciência de onde a gente está, para onde a gente está indo e que emoção, né, que frequência que eu estou acessando, que eu estou acionando para ir para essas outras dimensões, tá? Porque as emoções, elas são o portal. As emoções, elas determinam a minha frequência, que vão determinar as realidades que eu estou acessando, né? A gente pode ter um exemplo claro disso quando a gente tem pesadelos, né? Então o pesadelo, ele está muito atrelado a uma fase da nossa vida em que a gente está triste, estressado, passando por alguma questão, ou um dia que a gente briga, que a gente assiste um filme mais pesado. Pode ter certeza que vai ter algum processo de pesadelo ali. Não é que sempre vai ter, mas sempre que tem pesadelo está atrelado a essas questões, né? Então a gente vê como a emoção, ela delimita ali, né? Ela leva a gente para aquele mesmo estado de frequência, né? A mesma faixa que eu estou sentindo naquele momento. Então por isso que é importante aprender a controlar as nossas emoções, né? Então eu consigo elevar minha frequência e ir para dimensões mais elevadas de consciência. Caso contrário, eu fico refém das minhas emoções, eu fico refém da faixa de frequência que eu tô, achando que eu não consigo mudar. E aquilo me prende, aquilo me deixa prisioneira de mim mesma, das minhas próprias emoções. Então é muito importante a gente aprender a simplesmente observar a emoção, sem julgar, e deixar que ela passe por mim, que ela flua por mim, e não que ela fique presa, parada. A gente é que prende a emoção. A emoção, ela é um raio, ela é um flash. A gente que não deixa ela passar, a gente segura e a gente fica prendendo dentro da gente. Quando a gente se sentir mal por determinadas questões, seja lá a emoção que for, a gente precisa dar vazão àquela emoção. Então a gente precisa chorar, a gente precisa gritar, a gente precisa dançar, expressar aquela emoção de alguma forma, tá? Falar com alguém, desabafar, dar uma volta, fazer algo com aquilo, escrever num papel e depois queimar, né? Gritar num travesseiro, dar soco nesse travesseiro. É saudável fazer isso. Isso não te faz uma pessoa ruim. Tá? O que acontece é que a gente guarda e aí acontece alguma situação depois e a gente coloca tudo aquilo para fora e aí causa todas as questões, todos os problemas, todas as projeções que a gente faz no outro. Mas a emoção, ela se trata da gente, ela se trata de nós, ela é neutra em essência, tá? Só que ela tem faixas de frequência diferentes e aí a gente julga como bom ou ruim só porque ela é mais baixa ou mais alta. Então, começar a entender as emoções dessa forma pode ajudar e muito no nosso processo aqui. Trabalho corporal libera emoções. Vocês vêm usando os tecidos e os músculos do corpo como uma armadura para proteger o esqueleto. Estes tecidos adensaram-se para impedir que as informações contidas nos ossos chegassem à superfície. Há que atravessar todas essas camadas para atingir a verdade que se encontra dentro do vosso corpo. O vosso projeto, ou aquilo que vieram realizar no planeta, fica ativado quando vocês se aproximam. Parece aquela brincadeira de criança. Vocês escondiam uma coisa e quando alguém chegava perto diziam: "Está esquentando". O corpo começa a esquentar quando o seu projeto começa a concretizar-se, saindo da mente lógica para a experiência. Isto acontece porque vocês estão se alinhando com o vosso propósito. É o corpo, não a mente, quem recebe as informações. Se concederem liberdade às vossas emoções, terão uma experiência muito mais satisfatória do que se as julgarem, tentarem controlá-las e não perceberem o processo pelo qual estão passando. Vocês precisam das vossas emoções. Esta afirmação é indispensável para a vossa evolução. Algumas pessoas orgulham-se de não terem emoções.
Logo, elas vão descobrir que aquilo de que se orgulham as acabará destruindo. Então, fechando, né, essa primeira parte do capítulo, para a gente ver a importância das emoções na nossa vida, o quanto estar na Terra significa ser um ser senciente, ou seja, um ser que sente, e a gente não pode mais reprimir, renegar, julgar as nossas emoções. A gente tem que usá-las como combustível, como direcionamento, como energia canalizada para colocar em prática os nossos projetos, que se alinhem com o nosso propósito. Então não é qualquer projeto, né? Não é o que a mente lógica diz, não é o que a sociedade acha, é aquilo que o nosso coração, que a nossa alma mais profunda já sabe que tem que fazer, porque ela veio aqui para isso, né? E não tente entender isso racionalmente, tá? O propósito ele não é uma coisa que vem muito clara na nossa mente, mas a gente sente o chamado de fazer determinadas coisas. E às vezes é uma coisa muito simples, é uma coisa muito banal, que a gente julga porque a gente acha que o propósito vai ser algo muito grandioso e a gente se boicota por isso. Só que o propósito é um estado de frequência. Quando você faz uma determinada coisa, não é muita coisa em si que interessa, mas como você se sente enquanto você faz, porque o nosso propósito é ancorar uma frequência na Terra. O nosso propósito é trazer uma informação e espalhar essa informação a partir da nossa frequência. Então, se eu fico numa frequência muito baixa, eu bloqueio o meu propósito, eu bloqueio a faixa de frequência em que eu deveria estar e eu não consigo espalhar essa energia, entende? Então, foca naquilo que você se sente bem fazendo. Esse é o seu propósito. Pode ser cuidando de uma planta, pode ser cuidando da família, pode ser escrevendo, pode ser olhando para o céu, não importa. É o estado de frequência em que você se encontra. Então, para de focar tanto na mente racional, numa coisa lógica que tem início, meio e fim, né? E mais naquilo que você sente vontade, sente empolgação, né? Como gosta de dizer o Felipe, né? Do sinônimo de outono, para fazer. E é isso que conta, é isso que vale, é isso que importa, tá bom? Então eu vou encerrar o capítulo assim, dessa forma. Vou deixar o link aqui do Instagram do Felipe para quem quiser acompanhar o trabalho dele, que é bem voltado para isso, né, dessa questão multidimensional. Então é bem interessante a gente começar a se alinhar cada vez mais com pessoas que estão falando disso, com pessoas que entendem dessa mesma frequência que a gente está tentando acessar. A gente se vê então no próximo vídeo.